a gente fala sobre o vazamento do líquido nafta, né, em galerias de água pluvial do bairro Rossio, aqui em Paranaguá. Este incidente ocorreu no início da noite de ontem e mobilizou bombeiros, guarda portuária, guarda privada e brigadas de incêndio, também de empresas, né, que fazem parte da comunidade portuária aqui da cidade. Tudo aconteceu quando o navio estava atracado no terminal de granéis líquidos aqui de Paranaguá, descarregando então esse produto. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram cerca de 50 mil litros de nafta derramados nas galerias. Nós vamos mostrar todas as informações que temos sobre esse assunto, então, aqui no Litoral Urgente de hoje, agora atualizando, então, essas informações. E eu vou lá para fora conversar com o repórter Diogo Monteiro, que hoje à tarde acompanhou aí parte das ações na região do bairro Rossio e traz, então, novas informações do caso, né, Diogo? Boa noite para você. Como que está essa situação aí? Olá, boa noite, Rafa. Boa noite a todos que acompanham o Litoral Urgente. O trabalho continua aqui no bairro do Rossio em relação a esse vazamento de nafta, produto altamente inflamável que acabou vazando então para a galeria pluvial aqui na cidade de Paranaguá, nessa região aqui então do bairro do Rossio, como você bem trouxe a informação. O trabalho ainda continua do Corpo de Bombeiros, o trabalho de sucção e lavagem então dessas galerias acontecem. São 4 galerias, uma delas já foi descartada pelo Corpo de Bombeiros, que fica próximo às residências que estão isoladas neste momento por conta do risco então de explosão, e agora nós temos a limpeza de 3 importantes galerias que fazem então esse trabalho aqui em relação à limpeza então do Corpo de Bombeiros aqui em Paranaguá. Nós só vamos mudar um pouco a posição aqui, Bruno, para poder até o pessoal passar aqui com o caminhão, porque daqui a pouquinho nós teremos mais informações, Rafa, em relação a uma reunião que aconteceu agora há pouco por conta desse trabalho realizado então com as autoridades portuárias e também pessoas ligadas a empresas que operam granéis líquidos. E de informação nós temos que a operação aqui nessa região está paralisada. Eu vou até pedir para o Bruno mostrar que agora tem um caminhão aqui que acabou de trazer mais de 50 litros de água para fazer essa limpeza então dessa galeria. Então o trabalho continua aqui por parte do Corpo de Bombeiros. Rafa, segue isolado então esta área aqui na cidade de Paranaguá, e o Corpo de Bombeiros juntamente com a Defesa Civil estão monitorando ainda essa situação desse vazamento que aconteceu no final da tarde, início da noite de domingo, e está se estendendo, já foi estancado, mas a situação ainda se estende por toda a tarde dessa segunda-feira e também provavelmente deve continuar na noite ainda dessa segunda-feira. Rafa. Diogo, a gente tinha uma preocupação hoje à tarde que era com algumas famílias, né? Me parece que eram 4 famílias que tiveram que, com certeza, sair das casas, até por um possível risco de explosões e tal. Era uma preocupação nossa ter informações disso hoje durante a tarde, né? Se teve conseguiu ter acesso a essas famílias, se de fato saíram ou não, se já conseguiram voltar para casa, o que você tem com relação a isso? Rafa, nós conversamos até agora há pouco com representantes da Defesa Civil aqui. Essas famílias ainda estão proibidas de retornarem para suas casas, até porque o risco ainda de explosão ele é mínimo, porém há esse risco. Então, as equipes do Corpo de Bombeiros pediram até às 9 horas da noite, onde será feito mais um levantamento. A cada hora, os bombeiros e também as equipes que estão atuando aqui estão realizando o monitoramento dos gases, então, nessas galerias, para verificar se há possibilidade de liberação dessas famílias para voltarem para suas residências. São 7 casas que estão interditadas, 4 famílias foram realocadas, estão na casa de vizinhos, e o município também já ofereceu abrigo para essas famílias, mas por enquanto, além dessas famílias não poderem retornar, a operação portuária aqui também está paralisada. Então, somente a partir das 9 horas da noite nós teremos uma nova atualização. Se esses níveis de gases na galeria forem muito próximos a zero, e aí eles vão acabar liberando essa região aqui para a população. Mas por enquanto, por segurança, esta parte está fechada aqui no bairro Rossio, em Paranaguá. Rafa. Essa informação, gente, que o Diogo acaba de trazer sobre as operações paralisadas é ali no terminal de granéis líquidos, né? Onde fica a parte da Petrobras e tal. O Diogo também hoje levantou essas informações para a gente junto com a nossa produção. Nós entramos em contato com a Portos do Paraná para saber sobre essas operações, né? E a última nota divulgada foi no início da tarde, né, Diogo, falando que essas operações de fato ainda estariam paralisadas e que uma nova atualização iria acontecer somente durante a noite, que é por volta então das 9 horas da noite, que o Diogo acabou de dizer. E no momento a informação que temos é que as operações na parte de granéis líquidos do porto aqui de Paranaguá, portanto,
está paralisada. Você vê aí agora imagens com a gente, gravadas ontem à noite pela nossa equipe. O repórter cinematográfico Bruno Inácio esteve lá ontem, a nossa produtora Yasmin de Paula, também o repórter aqui Augusto César acompanharam essas primeiras horas ali, os primeiros registros do vazamento, você vê lá comigo agora. E o Diogo então passou hoje parte do dia aqui acompanhando esse assunto aqui em Paranaguá, porque de fato chamou muito a atenção aqui. Eu quero saber da produção agora se a reportagem do Diogo, que ele fez agora à tarde, atualizando aí os dados, já está pronta? Então tá certo. O Diogo tem essa informação ou eu trago? Então tá. Diogo, por enquanto te agradeço pela participação. A gente volta a falar daqui a pouquinho então, ao vivo aqui no Litoral Urgente de hoje, para trazer essas informações sobre o vazamento de nafta em Paranaguá. Obrigado por enquanto. Olha, a empresa, a Terim, informa que todas as medidas pertinentes foram adotadas, de modo a mitigar qualquer potencialidade de impacto ambiental e riscos ao meio ambiente. Importante frisar que não há registro de feridos ou acidentes pessoais, O terminal destaca a rápida resposta do Corpo de Bombeiros e o apoio dos terminais privados e agentes públicos envolvidos no plano de auxílio mútuo do Porto de Paranaguá. Então a empresa aí se manifestou agora, trazendo as informações com relação a esse vazamento registrado no início durante a noite de ontem, na noite desse domingo.